Se a Bíblia é um manual de regras de fé e prática de todo cristão, por que eles não seguem? Ah, meu irmão, mas eu estou querendo sair. Toma a decisão, dá o primeiro passo, saia. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. Hoje eu tenho um convidado muito especial comigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é o nosso irmão Eduardo. E o Eduardo, ele está aqui, ele vai compartilhar conosco algumas informações, porque ele tem uma história de vida na Igreja Maranata, também tem uma história de vida fora da Igreja Maranata, e um caso específico do Eduardo é exatamente que ele vai poder mais ao final falar conosco sobre a questão de família, como é uma pessoa estando na Maranata e um cônjuge que está, o outro que não está. O Eduardo vai nos falar um pouquinho sobre isso mais ao final. Mas, Eduardo, é um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Amém, pastor. Graça e paz de Cristo a todos meus amados irmãos e ao Senhor também, né? Fico feliz dessa oportunidade que me foi estendida e gostaria muito de poder compartilhar das minhas experiências que eu tive, né, tanto na Maranata e também na Assembleia de Deus, né? Bom, sou diácono, tá? A maioria dos irmãos me conhece como diácono Eduardo, e eu sempre procuro me apresentar como Eduardo. E o que acontece, meus irmãos? Eu fico lisonjeado, né, por estar participando do canal aqui, juntamente com o pastor Solo, uma pessoa com a qual eu admiro, e devido a muitas das coisas ao qual eu tive que passar pela Maranata, é, eu vivi algo especialmente, mesmo não conhecendo o Solo, mas eu vivi algo especial quando me foi proposto algo dentro da Maranata, né? E o que acontece, fico feliz de poder estar aqui hoje, né, compartilhando essa mesma alegria com o pastor Solo. Ô, meu irmão, você pode ter certeza que o prazer é todo meu. Não te conheço pessoalmente, sei que você é do Rio de Janeiro, mas já tive diversas E oportunidades de ouvir seus testemunhos, suas participações aqui neste canal e também do tempo que eu estava no grupo ali no Salvos pela Graça, e eu sempre vi você trazendo posições sempre muito carinhosas com as pessoas sempre muito respeitosas, e também trazendo suas posições, aquilo que você acredita, de um modo firme, mas sempre de um modo amoroso. Então isso me deixou muito bem impressionado a seu respeito. Eu já tinha feito esse convite para você há um tempo atrás, você havia me dito, não, eu acho que ainda não é o momento, na hora é certa, verdade. e agora você fez esse contato, eu fiquei muito feliz, Isso. viu? Então, é realmente um grande prazer. E como eu sei que você tem muito a nos dizer, eu não vou perder tempo, eu já vou começar passando aqui para a nossa primeira pergunta, que na verdade é a segunda, Tá porque certo. você já se apresentou. Mas, Eduardo, eu gostaria de saber de você como foi que você conheceu a Igreja Cristã Maranata, o que levou você a se tornar um membro dessa instituição religiosa? Bom, essa igreja, essa instituição religiosa aí, eu conheci por causa da minha tia, né? A minha tia, eu sempre falo para alguns irmãos que é interessante. Eu vivi isso bem intenso com a minha tia, porque minha tia morava em Pernambuco. Hoje ela mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então ela conheceu, eu estava com meus 18 anos, fui para lá, para Pernambuco, e minha tia tinha se tornado crente, e eu tinha pavor de crente, né? E eu indo para lá e tal, acabei não conhecendo lá, mas o tanto de ouvir, a minha tia veio para cá, para o Rio de Janeiro, e eu tive uma missão, minha mãe deixou na época, falou assim, ó, procure a igreja da tua tia por aqui.
Eu falei, poxa, mas existe tantos, Assembleia Universal? Ela, não, é uma outra que é específica. E eu sempre falo para alguns irmãos o seguinte, ó, minha tia desceu do Oiapoque, foi até o Chuí, me levando para poder conhecer a instituição. Eu falei assim, amém. Eu falei assim, vamos lá. E fui lá, procurei, encontrei. E, incrível que pareça, eu fui para lá a primeira vez quando eu fui, teve-se um dom. Hoje, eu sou bem mais maduro em relação à questão dos dons, né? Coisa que não é para ser jogada aleatoriamente, porque no Velho Testamento o profeta ia até a pessoa para entregar, né? Porém, lá se joga de uma forma aleatória. E foi falado assim e tal, e eu me identifiquei com aquilo. Isso me chamou a atenção. E eu fiquei por 20 anos nesta instituição. É um bocado de tempo, hein? Certamente tem uma Sim, larga sim. experiência, hein? Bom, Ou, Eduardo, é, agora então eu vou te perguntar o seguinte: na Igreja Maranata, 20 anos ali servindo, certamente você teve, participou de alguns cargos ou funções, né, ou atividades. O que sim. exatamente você chegou a desenvolver na Igreja Maranata? Bom, ah, eu estava noivei, fui para aqui na Baixada Fluminense, São João do Meriti, e, e lá eu fiquei por 6, 7 anos. Desses 6, 7 anos que eu fiquei lá, 6, 7 anos, 7 anos. Quando eu fiquei ficando lá, lá eu tive funções, né? E uma delas seria o obreiro, e fui obreiro do grupo de intercessão, né? Na época. Porém, quando chegou o meu tempo a vir se encerrado na Baixada Fluminense, eu fui para, que era em São João do Meriti, eu vim para morar em Jacarepaguá, né? Aqui no bairro da Taquara, é um bairro da zona oeste do Rio, desculpa. E aqui é engraçado, você sai de uma instituição, da mesma instituição, você vai para uma outra, da mesma instituição, só a questão da localidade. O trajeto que você sai de uma para ir para outra, você perde todas as funções. E aí a igreja foi inaugurada, e enfim, é, fiquei como obreiro, e chegou um tempo da gente, aqui no caso, não somente da minha pessoa, mas de alguns outros obreiros, chamado grupo de apoio. Os obreiros que era grupo de apoio. E assim, por eu ter contato de irmãos aí do estado do Espírito Santo, eu conversei com alguns e eles falaram o seguinte: isso não existe. Essa função, grupo de apoio, ela não existe. Obreiro, grupo de apoio, isso não existe. Eu falei, como assim? Não é tudo no mesmo lugar, a mesma coisa? Não, não, não. Não. Aqui, isso não existe. Obreiro, grupo de apoio. Porque o que seria, né? Seria aspirante para ser obreiro, e obreiro depois, obreiro do grupo de intercessão passaria para o diaconato, ungido e pastor. Eu falei assim, meu Deus do céu. E assim, eu falo, e não nego isso, né, até então, não pela questão da visibilidade, mas eu desejava me tornar um obreiro, né? E, enfim, assim, um obreiro para chegar ao diácono, né, para ser até ungido, mas, enfim, depois que eu parei, pensei, falei assim, não, eu tive que afastar, porque o que acontece? As funções nesta instituição, ela mexe muito com a vaidade do homem. A pessoa, ela cresce, a soberba cresce, tudo aquilo que está enraizado no coração do homem acaba crescendo.
né? E não é conforme é segundo uma orientação bíblica, entende? A forma como a pessoa é consagrada de uma forma bíblica é diferente. Alguns até falam assim, não, né? O obreiro não tem que aparecer, tal. Isso é falado. Obreiro não tem que aparecer. Mas se não tem que aparecer, por que faz as coisas completamente avessas, criando vaidade no coração do homem? A pessoa ela vai acabar querendo aparecer, entende? É, Eduardo, isso eu acredito que é até assim um pouco geral, né? Isso você vê em todas as instituições onde tem as suas Sim, hierarquias, você tem algumas pessoas que acabam se destacando, outras que querem chegar numa determinada posição, e há também pode haver, né? Não estou dizendo que há em todos os casos, mas pode haver ali alguma vaidade, alguma disputa de poder. Mas sim, eu entendi o que você quis dizer. Agora, Eduardo, é, nós sabemos, nós que fomos da Igreja Cristã Maranatas, sabemos que ali existe um ativismo religioso, onde especialmente os homens, muitas vezes eles têm muitas atividades, e funções e responsabilidades, organizar isso, organizar aquilo, chefiar algum grupo, a limpeza e tudo, né? São diversas as atividades. Muitas vezes, aí na minha época tinha que abrir a igreja na madrugada, depois tinha que ir no culto ao meio-dia, depois tinha, né, de noite tinha o culto, e aí depois tinha reunião, e às vezes era reunião de grupo de intercessão, aí sábado, reunião de senhoras, então, domingo, no meu caso, que era pastor, a gente tinha, então, um domingo totalmente tomado. O dia da semana que eu estava mais cansado era segunda-feira, no meu trabalho. Era o dia que eu era menos produtivo da semana, era a segunda-feira, porque era o dia que eu estava mais cansado. uhum, Eu não sei se sim. isso aconteceu, chegou a acontecer com você, mas eu queria saber se, no seu caso, se você realmente teve assim uma vida intensa como um obreiro na Maranata e se isso de algum modo você entende que te prejudicou no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento familiar ou em qualquer área da sua vida. Eu só gostaria de ouvir de você se isso se isso te afetou de alguma forma. Vamos lá. É, o que acontece? Não somente na verdade, né? É, a gente sempre exercia, até mesmo questão de engraçado mesmo, até mesmo para poder chamar a atenção dos voluntários, voluntariado, né? Porque o que acontece? Você, em vez de ter mais tempo para a família, e é isso que eu estava ensinando há pouco tempo ao meu filho, de se ter tempo para a família, eu estava me afastando da minha família, né? Tanto assim, tanto na questão da instituição, tá? Quanto da Assembleia de Deus, ao qual eu pertenci. Não por questão de voluntariado, tá? Na Assembleia de Deus eu dava aula. Então, o meu trajeto da minha casa até ao centro da cidade do Rio é, um, é uma caminhada, né? São quase 40, 50 minutos de ônibus. Eu não tenho carro. São quase 40, 50 minutos. Então, eu passava o dia todo, o domingo todo na igreja, tá? Agora, aqui na Maranata, aqui perto aqui de casa, tomava o tempo porque é, eu passava também o dia todo para poder ajudar os irmãos. A última vez que eu fiz foi um trabalho voluntário de pintar, né, o tabaco onde fica o púlpito, ajudar a fazer alguns reparos em volta da igreja. Gente, e sem direito de receber nada, nem o almoço a gente recebia. Era visível, o almoço a gente não recebia. Um irmão pagou o meu almoço e depois eu fui lá e paguei o amado, falei assim, ó, tá aqui o dinheiro do almoço. Ele, não, né? Mas é engraçado, porque tanto que eu falo assim, pela Assembleia de Deus quanto a Maranata,
Quando se tinha o trabalho de, por exemplo, também tinha também a questão do trabalho voluntário. A gente pintava a igreja na Assembleia de Deus, mas o pastor, ele chegava, ele me dava dinheiro de passagem e custeava o meu almoço, sabe? Mas aquilo assim, a gente faz as coisas com tanto gosto pela Assembleia de Deus, que na Maranata, eu peguei e comparei e disse, gente, eu não vivi isso na Maranata, não. Não vivi, não. Porque é diferente. É diferente a forma de você exercer um trabalho voluntário, né? E assim, tomava tempo, tanto de uma quanto de outra, mas sabendo que eu um dia da semana que eu dava aula, o outro, eu nem na aula eu dava, ele cooptava, né, os irmãos, né? Quem pode estar aqui para poder ajudar na Maranata, né? Porém, nem isso a instituição se prestava a fazer, né, a dar pelo menos almoço ou aqueles que estão se deslocando, passagem para os irmãos se locomoverem. Eu entendo bem. Até uma crítica que nós fazemos sempre, não sei se você tem conhecimento, mas sobre o fato de que a igreja ela pode também ser um instrumento para poder dar um auxílio às pessoas de uma forma onde haja uma contraprestação de um serviço, por exemplo, a pessoas, às vezes, muitas vezes, está desempregado, está precisando de fazer, né, como a gente chama aqui em Brasília, fazer um bico e tal, e de repente se presta um Sim, serviço para a igreja tem como, então, dar ali uma diária para a pessoa vai se sentir sim, muito abençoada, e a igreja vai ter alguém de confiança, alguém que realmente tem uma vida, vamos dizer, santificada para estar ali prestando aquele serviço. Mas é interessante isso que o senhor falou, sim. mas o que eu Ô, queria. Paulo, Pode mas falar, Eduardo. tem uma coisa que me chama a atenção, desculpa interrompendo, que é o seguinte, a instituição, entenda bem, ela arrecada dízimos, ela arrecada dízimos. A igreja não pede dinheiro. Gente, ela não precisa. Vamos lá. A igreja em si, ela não precisa pedir dinheiro. Mas hoje, o que acontece? As pessoas, ela já tem em mente que ela precisa deixar alguma coisa na igreja. Chama o tesoureiro, o diácono, o irmão do grupo de discussão, poxa, olha, eu quero dar isso daqui, né, em favor da igreja. Eu falo isso porque eu já doei algumas ofertas. A oferta era pouquinha, mas eu doei, entende? Não é questão de não doar, mas eu doei. E o dízimo e oferta é justamente tanto que é para ajudar os irmãos dentro da igreja. Porém, o que acontece? O que é feito com os dízimo e oferta? Tanto que eu falo isso, a minha esposa ela já foi tesoureira. A minha esposa ela foi tesoureira. Então, ela sentava para conversar comigo e o que acontece? Não mexia no dízimo e oferta, os irmãos tiravam do bolso para comprar material de limpeza, copo descartável. Então, o que é para ser sujeito, entenda bem, dízimo e oferta, se a igreja diz que não cobra, que eu creio, né, que se tem uma determinada função para se manter, tem que dar. Ela tem que dar. O irmão, ele tem que dar para sustentar a sua função. Ele tem que dar para sustentar a sua função. Tanto que fica escondida e ninguém fala nada. Desculpa pela expressão que estou falando, porque ninguém fala nada. Na Assembleia de Deus, a gente doava, a gente fazia o dízimo e oferta, separava. Tanto que meu pastor me chamou uma vez para poder mostrar se eu queria ficar na tesouraria. Eu falei, pastor, não tem como para ficar na tesouraria. Porque para mim a distância é grande, para me manter aqui é longe, para me poder pegar ônibus é mais complicado ainda.
mas eu sei como é que se procede para fazer a tesouraria, porque até então eu estudei contabilidade. E eu estava conversando com ele, falei assim, olha, Dado, isso aqui a gente deixa separado aqui para poder pagar o aluguel, a água, a luz, que precisa ser pago, né? E o outro a gente deixa reservado aqui, caso, né, se aparecer um irmão ou uma irmã com uma dificuldade, porque a gente vai, tira do dízimo e oferta para poder ajudar o irmão ou a irmã. Então, isso, eu acompanhando, eu estava vendo, então estava preso muitas das coisas na Assembleia de Deus. E, infelizmente, na Maranata, eu não estava enxergando isso. Tanto que minha esposa, ela foi tesoureira. Ela foi tesoureira. E ainda, dentro da tesouraria, né, eles iam para uma reunião com outros tesoureiros. Dá uma localidade aqui no Rio, aqui, que é chamado Lins, no Rio. E ali existia uma fundação Passos Barro, Barros Passo, acho que é Passos Barro. E existia essa fundação, os obreiros, tudo ia para lá. Os obreiros, os tesoureiros, tudo ia para lá, se reunia lá, para poder apresentar, né? O que era gasto. Dentro o que era gasto não era nada. Tudo era para apresentar o valor do dízimo e oferta. O que era gasto de uso excessivo, no caso com material de limpeza, material descartável, né, para a igreja e tal, que fosse para comprar banco, que ali mexia-se, né, nas ofertas, era a única coisa que era para mexer nas ofertas. E mesmo assim complicado, porque o presbitério tinha um local para poder entregar o banco. Então, para você ver, é uma coisa que vai crescendo, vai surgindo dentro da instituição mesmo, entende? E não tem uma finalidade, o dízimo para a igreja. Realmente não tem. Até acho que talvez eu não tenha sido bem claro, mas assim, a crítica que eu estou falando, por exemplo, assim, se você tem alguém que não pode pagar, é uma coisa. Agora, quando você tem uma instituição que tem recursos, seria a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, assim, eu tenho condições de pagar um jardineiro. Aí eu chamar um irmão da igreja, irmão, você não quer fazer o meu jardim lá? Entendeu? E aí o irmão vem aqui, faz o meu jardim, eu não dou água, eu não dou almoço e eu não pago uma diária para ele. Poxa, mas você tem condições de pagar, Não, não tem? sim. Então, agora, vamos supor, imaginando aqui, tem uma igreja, uma comunidade muito pobre, as pessoas não têm condições, elas precisam, muitas vezes, até fazer um ajuste ali, entendeu? E não tem, a igreja não tem dinheiro. Ora, eu acho que sim, que seria razoável que as pessoas se juntassem, vamos reunir, vamos ajeitar aqui, tá vazando água aqui do telhado, tá estragado, vamos lá arrumar. Mas isso num caso de uma igreja que não tem condições. Agora, eu não vejo que seja esse o caso da Igreja Maranata, por exemplo, que é uma igreja que tem Não, recursos, sim, suficientes e que não teria dificuldade nenhuma de ou contratar pessoas, e às vezes da própria igreja, porque ajudaria as pessoas da comunidade, ajudava, né? Contratava as sim. pessoas para poder fazer um serviço para ela, tá? Mas o que eu queria saber, Eduardo, é se, por exemplo, esse Uhum. envolvimento que você teve com a Igreja Maranata se afetou a sua vida profissional ou a sua vida sentimental, como é que foi que você, né, iniciou aí, desenvolveu o seu namoro, depois o seu Assim, casamento, se foi na Igreja Maranata e se houve alguma interferência da Igreja Maranata ou do ativismo na sua vida profissional, sentimental, familiar. na minha vida profissional, o solo, é, na minha vida profissional, a igreja não se intrometeu. Também não deixei, entende? Não deixei. E o que o meu casamento com a minha esposa, ela não foi dentro da igreja, só foi no civil, entende? E assim, eu contei com alguns irmãos na época, né, para ser os meus padrinhos, né, no caso lá, a testemunha no civil, e, e assim, não houve a interferência na igreja nessa condição. Na minha vida sentimental, assim, com a minha esposa, casamento, não. E quando chegou para querer se intrometer a respeito do meu trabalho, eu não deixei.
entende? Eu não deixei porque eu sou muito assim, surgiu a oportunidade de trabalho e eu estou precisando, não vai ter, desculpa a expressão, não vai ter pastor, não vai ter ninguém que vai me impedir de trabalhar. Eu não dou essa margem para ser de abuso da instituição nessa condição. Porém, já teve outra coisa, mas também envolveram com meus filhos, entende? Meu filho, quando era pequeno, na época, o diácono, que eu morava em São João do Meriti, o diácono falou assim: eu vou botar seu filho de castigo. Eu falei: como é que é? Ele: não, vou botar seu. Não, você não vai botar meu filho de castigo, não. Ele tem pai. Eu sou pai dele. Quem tem que botar de castigo sou eu. Quem tem que saber da vida do meu filho sou eu. Cortei mal pela raiz. Agora, recentemente, né, meu filho foi levantado para obreiro, entende? E meu filho ficou assim, meu filho ficou em silêncio, não comentou nada dentro de casa, não falou nada com ninguém, mas eu percebi que tinha algo aí. Aí ele manda foto para minha esposa, e a minha esposa manda para mim, para mostrar o que ele foi levantado para ser obreiro. Eu levei uma semana para conversar com meu filho. Por que que é uma semana? Porque, primeiro, eu tenho que falar pela palavra, não posso tirar a palavra do meio da minha conversa com meu filho, e com a minha esposa, eu não posso fazer isso, eu tenho que mostrar pela palavra. E um período que eu falei: Senhor, é o momento? É o momento do Senhor? Não. E chegou um tempo, eu lembro que isso foi até final de semana, eu falei: filho, quero conversar contigo. Uma semana. Eu sentei para conversar com ele, eu falei: quero te fazer uma pergunta. Você não falou nada, você está em silêncio. Você está preparado para ser obreiro? É isso que eu quero saber de você. E ele simplesmente me falou o seguinte: pai, eu cheguei na igreja lá e na hora o pastor veio com os obreiros lá, falaram que eu fui chamado para ser obreiro, que não sei o que e tal, e oraram por mim. Tá, aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: você está preparado para assumir isso? Aí ele ficou em silêncio. E por quê? Depois ele me disse por quê. Eu falei assim: olha só, pega a tua Bíblia aí e abre aí em 2 Timóteo 2,15. Aí fui lá, ele abriu, olha o que que diz aí. Aí ele começou a ler. Falei assim: ó, o obreiro para ser aprovado ou aprovado, ele tem que manejar bem a espada. Tem que manejar bem a espada da verdade e não tem que se vergonhar dela. Aí eu falei com ele: você maneja bem a espada da verdade aí? Ou melhor, né? Você maneja bem a palavra? Aí ele: não, pai. Então, aí eu conversando com ele, eu falei assim: olha só, tô falando isso pra você porque eu sei que você não maneja bem a palavra da verdade, você não ora, você não jejua. Eu sei que você se dispõe a tocar pro Senhor. Isso eu sei. Só aqui em casa, ele tem uma bateria no quarto e ele treina, ele pega os hinos, bota o fone de ouvido e vai para a bateria. E por ele ser essa dedicação de tocar, Deus não vai deixar de honrá-lo, vai honrá-lo, mas não como obreiro. Então eu estava conversando com ele e falei assim: olha, você não está preparado. Tanto, eu falei assim: a palavra fala que você tem que manejar bem a espada da verdade, ou manejar bem a palavra da verdade. Se você não maneja, por que que você aceitou? Ele: ah, pai, porque eu fui pego de surpresa e tal. Eu falei assim: olha, você simplesmente só falar que não. Ele: pai, eu ia ficar ruim para eles. Não, pelo contrário. Você mostra a questão da tua maturidade para a igreja. E, na verdade, você está se mostrando imaturo. E aonde que o pastor quer, aonde que a igreja quer mexer com você é o seguinte: na tua vaidade. Ele: pai, você sabe também que eu não tenho
a questão dessa vaidade. Você, pois, estou falando para você que você não tem, mas vai mexer. Então, eu conversei com ele, eu falei assim, ó, eu ainda vou conversar com o teu pastor. Eu ainda vou conversar com o teu pastor. Passou-se. Caiu no esquecimento dele. Dia 2 de outubro, que teve as eleições, fui com a minha esposa, eles me chamaram. Pai, minha esposa falou assim, ó, se quiser você pode ir com a gente pro culto. Já não estava indo mesmo lá. Eu, vamos lá, vamos lá. E eu já fui já pensando. Aí chegou lá, todos os irmãos que eu conheço, né, os amados lá que eu conheço, me abraçaram. Ô, meu irmão, você voltou? Não. Não voltei. Que não sei o quê. E me viram e falaram assim, o Eduardo mudou muito, tá arrogante. Eu falei assim, não tô arrogante, não. Pelo contrário, eu não sou arrogante, eu considero uma pessoa muito educada, simples, até no modo de dizer, só que eu não gosto que mexa com meus filhos. Nenhum pai gosta de que mexa com os filhos. E mãe também. Aí, a última pessoa para mim, olha, é a última pessoa a entrar na igreja, é a última pessoa para poder me te cumprimentar, pastor da igreja. É o último a chegar e o último a te cumprimentar. Pai do Senhor, cumprimentou, tudo muito bem. Eu falei assim, olha, eu queria muito poder falar com o senhor. Aí ele, sim, podemos, você pode ter um tempo aqui comigo aqui? Posso. Aí fui sentar com ele lá. Aí eu falei assim, olha só que eu vou falar com o senhor. Reconheço que aqui dentro o senhor tem autoridade. Mas eu vim como pai, esposo e servo de Deus. Então, você não está falando com qualquer pessoa. Uma pessoa que saiu daqui, saiu do meio de vocês. Hoje, eu me aprofundei mais nas escrituras e para mim poder falar com você, porque mexeram com alguém da minha família que eu não gosto. E eu não gosto disso. Ele, o que que houve? Eu falei assim, poxa, como é que vocês vão levantar um obreiro despreparado? Vocês não dão campo para trabalhar, o senhor não observa se condiz com as escrituras que o obreiro tá preparado para assumir uma coisa, para assumir uma função, porque é uma função. O obreiro é uma linha de frente da igreja, a linha de frente para o ministério. Como é que vocês vão levantar uma pessoa despreparada? Aí veio com aquela ideia. Porque teve sinais, dentro dos sinais, seu filho trocava de paletó para trabalho. Aí eu falei assim, que Bíblia é essa que o senhor lê? Porque minha Bíblia não diz isso, não. Falei assim, olha, me desculpa, eu vou falar para o senhor, eu creio muito nos nomes, mas não dessa forma, hoje, bagunçado do jeito que está. A Bíblia, ela aponta que Jesus Cristo também trocou de vestes. Alguns dos discípulos de Jesus também trocaram de vestes, mas não apresenta essa forma que foi para trabalho. O trocar de vestes representa santidade e não trabalho. Não, eu tô vendo aí, não, realmente o senhor tá, o senhor tá certo, assim, olha, o problema aqui é que vocês fogem à regra das escrituras. Eu saí daqui porque já estava fora da escritura há muito tempo. E eu tive que ir para a escritura para poder, eu tive que sentar para aprender. Aprender a me tornar servo de Deus, aprender a me tornar uma pessoa mais obediente a Deus e aprender a ser uma pessoa qualificada naquilo que Deus quer que eu seja. Eu falei assim, olha, o meu ministério é de ensino e infelizmente vocês estão querendo mexer com a vaidade do meu filho e isso eu não vou deixar. Ele, não, eu falei a respeito do templo, aí ele falou assim, poxa, mas eu falei assim, vocês não se preparam nem sequer para estudar.
não tem essa autonomia de tirar um tempo para vocês estudarem. Ele não, eu estava estudando sobre a questão de tempo, estava dando aula para jovens, que não sei o quê. Gente, o que que o jovem aprendeu? Que tem que amar o tempo de quatro paredes? Que tem que amar o tempo do jeito que está aqui, a organização, o púlpito, isso daí? Não. A Bíblia não ensina esse tempo. O tempo que fala é o que está dentro da gente, tem que estar organizado para que não haja idolatria, para que as coisas estejam de uma forma tão organizada, para que quando o Espírito Santo vier, habite e encontre tudo arrumado. Vocês pegam passagens no Velho Testamento para aplicar para a igreja. Estou negando que não se deve aplicar, pegar? Não. Tem que ler. Tem que procurar aplicar, mas de uma forma correta, e não para ficar adorando o templo. Templo erguido por mãos de homem, Deus não habita. Então, eu conversando com ele, aí ele ficou assim meio espantado. Eu falei assim, olha o que eu vou falar para o senhor. Eu espero não retornar aqui tão cedo, porque mexeu com a minha esposa e com o meu filho, eu vou vir aqui. E aí eu vou sentar com quem estiver aqui e vou pegar a Bíblia e vou mostrar para vocês o caminho que vocês estão caminhando. E vocês não vão levar nem meu filho, nem para minha esposa por um caminho tortuoso. Ele, não, o senhor está certíssimo, tal, não sei o quê. Sabe? E isso me deixou muito chateado. Muito chateado. Meu filho ficou chateado comigo, ficou uma semana sem falar comigo. E eu falei com ele, cara, olha só, presta atenção, falar para você. Meu filho hoje tá um rapaz, tá com quase 30 anos, tá perto de casar. Eu falei assim, olha, é que você ainda não tem filho ou filha. Mas o dia que você tiver e alguém mexer com os seus filhos, eu quero saber qual vai ser sua atitude. Porque o meu dever como pai, e a Bíblia até então me estimula a fazer isso, é defender minha família. Vocês fazem parte da minha família. E, infelizmente, da gente não haver concordância, né? De vocês estarem dentro de uma instituição, eu em outra, pelo viés da Bíblia, vocês preferem ficar com o templo, eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, hoje eu chamo a atenção deles para tudo que eles perguntam, Bíblia, vamos abrir a Bíblia aí. Eu chamo a atenção deles para isso, né? E houve esse constrangimento tanto, né, na própria instituição a respeito da minha família, tocando principalmente a questão dos meus filhos. E assim, eu fico hoje eu me sinto uma pessoa bem mais preparada pelo Evangelho. Eu entendi, Eduardo. Eu até nem sabia dessa questão, e até ouvindo você falar, né, de acordo com aquilo que eu havia te perguntado, né, você falou então que a igreja ela não teve assim nenhuma interferência negativa, nem na sua vida profissional, porque você sabia se posicionar, não permitiu, e também a igreja não teve nenhum tipo de interferência na sua vida sentimental. Então, você teve lá o seu matrimônio, então não houve nenhuma interferência, que é uma coisa que às vezes a gente escuta muito. Por isso eu te perguntei, eu não sabia. Mas então, aí agora eu queria te perguntar, ora, parece, pelo que você então me conta, que você estava, vamos dizer assim, muito bem integrado, você estava muito bem posicionado, você não teve nenhum evento que tenha te ferido lá dentro. Então, eu queria entender agora a razão do seu desligamento, se foi, então, só uma questão doutrinária, questão bíblica, qual foi, o que te levou a se desligar da Igreja Cristã Maranata, especialmente sabendo que a sua esposa, eu acredito, não estou te perguntando aqui, não sei, se você já sabia que ela não iria te acompanhar, que os seus filhos não iriam te acompanhar nessa decisão. Como que foi isso? Você pode falar um pouquinho, então, sobre esse seu desligamento, já que você estava ali bem, vamos dizer assim, bem Sim, afinado ali posso. dentro?
Posso. O que acontece? Chegou um tempo, é bom porque eu vou relatando os meus testemunhos, as experiências que eu tive lá dentro. Chegou um tempo que eu já estava sendo puxado pelas escrituras. Só que eu não tinha essa convicção que eu tenho hoje pelas escrituras. E o que acontece? Uma certa vez, chegou um ungido que ia ficar à frente da instituição. Hoje esse ungido não está mais lá. Saiu da instituição mesmo. Ele, a família, saiu todo mundo. E eu conversando, foi um assunto, não me lembro qual foi o assunto do que se tratava, e ele dizia, mas sim, a respeito dos dons. Ele falava o seguinte, que o ministério estava acima dos dons. Eu falei assim, o ministério está acima dos dons? Sim, o ministério está acima dos dons. Ele falou assim, Eduardo, isso é ensinado no Manaim. Eu falei, como é que é? Ensinar no Manaim. Só que eu acho que eu não tinha feito até o 7º período, fiz até o 5º. Enfim. E isso mexeu muito comigo. Eu falei assim, gente, não é possível, eu nunca vi isso. Falar que o ministério está acima dos dons. E eu fui para as escrituras. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler, gosto de sentir a página. Eu tenho a minha Bíblia no meu celular, ao qual estou conversando com o senhor aqui. Ela é usada para mim para buscar referências pelas escrituras. Pesquisa, né? E o que eu gosto de ler, eu gosto de pegar física para ler. E ele mencionou sobre isso, né? Que o menino já estava acima dos dons. Aí fui eu para a escritura, não encontrei referência a isso. E o que acontece? Fui para a internet. Ah, rapaz, se eu tivesse ido para a internet mais cedo. Eu botei Ministério Acima dos Dons na pesquisa. E na época surgiu um blog. E esse blog de vários irmãos descendo a lenha na instituição. Descendo a lenha. E que não sei o que. E isso, eu falei assim, gente, não tá de brincadeira. Né? E falava sobre a questão do ministério que está acima dos dons e tal. E eu falei, realmente não está nas escrituras. Isso foi criado. Eu chamo a atenção aqui, que eu acho que é bem interessante. A Bíblia ela aponta 3 tipos de doutrinas. Doutrina dos apóstolos. O doutrina dos apóstolos é onde que os apóstolos aprenderam com Cristo. Se encontra em Atos 2:42. Doutrinas de homens, que é mencionado somente um versículo, se encontra em Mateus 15:9. E doutrina de demônios, que se encontra em 1 Timóteo 4:1. E isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, não é possível. E eu fui falar na época com o Gide, ele foi até meio grosso, meio não, ele foi totalmente grosso, e isso eu acabei ficando doente espiritualmente. Por quê? Estava começando a ter o famoso conflito, o conflito de intelecto. Por quê? Eu via as escrituras, a escritura dizia uma coisa, aí a instituição dizia outra, e havia esse conflito. E isso me fez lembrar, estava até lembrando esses dias aí, me fez lembrar de Paulo. Paulo, quando ele se entregou a Jesus, tem uma passagem na Bíblia que ele foi levado para o deserto deserto da Arábia. Ele ficou por 3 longos anos, havendo o confronto dele, aquilo que ele havia aprendido por Gamaliel, não somente por Gamaliel, mas devido que ele aprendeu no farisaísmo, com as coisas do Espírito Santo. Era necessário ele largar tudo aquilo lá. Largar tudo. E ele teve que largar. Depois de 3 anos, ele começou a trabalhar levando a palavra de Deus. Eu falei assim, caramba. Então, houve esse conflito, esse confronto comigo mesmo.
Aí eu comecei a ir para as Escrituras. Aí eu peguei, assim, a respeito do clamor pelo sangue de Jesus. Eu falei, cara, na Bíblia isso não tem. Eu comecei a examinar as Escrituras de tal modo, falei assim, gente, mas é mencionado o sangue do Cordeiro no Velho Testamento? Sim, é mencionado. É mencionado o sangue do Cordeiro no Novo Testamento? É mencionado. Mas o clamor pelo sangue de Jesus? Não. Eu falei assim, gente, é uma coisa que eu falei assim, é antibíblica. Se não está, é antibíblica pelo seguinte ponto: não é porque não está na Bíblia, mas é porque fere os preceitos bíblicos. Fere. E quando se fere preceitos bíblicos, isso se chama heresia. Enfim, aí eu comecei a pegar, antigamente, eu não sei se hoje ainda tem, mas existia uma apostila de batismo. E a apostila de batismo ali, bom, é falado que ali é doutrina da igreja. Não é a doutrina da igreja. Infelizmente, vamos botar assim, seria a doutrina de homens ali instituída, tá? E o que acontece? Eu, por examinar aquilo ali, eu falei assim, gente, está completamente errado. Batismo é algo que a palavra fala que é alegria. A pessoa receber a palavra de bom agrado, ver de quem está falando e recebe aquela notícia com alegria. O verdadeiro evangelho de Cristo. Ela recebe com alegria. Aí o eunuco fala o seguinte: o que me impede de ser batizado? Pergunta para Filipe. Se encontra em Atos 8, do 23 ao 32. Essa passagem é uma passagem belíssima. E eu começando a observar isso, falei assim, gente, está errado, não tem consulta. Essa consulta que é feita, se a pessoa pode descer as águas ou não. Então, o que acontece hoje, eu falo com toda certeza e convicção que a minha saída, o meu desligamento foi por causa da doutrina que ela está instaurada. Que não é uma doutrina sadia, não é a sã doutrina, que é uma doutrina sadia. É uma doutrina criada por homens que, de certo, tem uma passagem que está no livro de Provérbios, que eu tô até lendo e estudando Provérbio novamente, que diz que parece aos olhos do homem uma coisa muito boa, mas que no final é morte. E isso é a doutrina de homens. Tem esse caminho. E, infelizmente, eu fico assim, pasmo, né? Eu fico, não vou dizer tanto surpreso, mas as pessoas que ali estão, né, não procuram se ater às escrituras, procuram se ater, porque é nosso, é direito nosso de examinar as escrituras. Entenda bem, não é da igreja, é nosso, membros. O direito de se ater às escrituras é direito nosso, membro. Em João 5,39, Jesus deixou isso, examinar a escritura, não deixou para a igreja, deixou para os discípulos examinar. É o direito nosso. Nós somos discípulos de Cristo. É o nosso direito de examinar as escrituras. E o que acontece? Hoje, a instituição, vamos botar somente ela, mas a maioria, elas estão tomando para si algo que não é delas, por direito. São os discípulos. Líderes nefastos que, infelizmente, estão achando que estão aplicando aquilo que é de Cristo, mas, na verdade, estão aplicando aquilo que é segundo o vosso coração. E isso é muito ruim, é danoso. Mexer com a mente humana, mexer com o emocional do homem, mexer com o que seria da parte de Deus, estão tirando. Estão afastando mais as pessoas de Cristo, para estar mais envolvida com Cristo, estão afastando pessoas de Cristo, e as pessoas estão achando, não, né? Estou vivendo algo para Cristo. Eu sempre falo para alguns irmãos o seguinte: se a Bíblia é um manual de regra de fé e prática de todo cristão, por que eles não seguem?
O porquê que eles não obedecem às escrituras? Preferem obedecer o que os homens estão falando, mas não obedecem às escrituras. Não examina as escrituras. É o mínimo para ser feito. Oséias deixa bem claro que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mateus 22, 29, errais por não ter conhecimento, por não buscar conhecimento. João 5,39 fala também sobre isso, examinar a escritura, porque de mim testificam dela. De mim testificam nela. E Atos 17:11 é um dos mais belos versículos que aponta para o povo de Bereia, porque quanto mais conhecimento você busca, mais nobre você se torna. E por você alcançar essa nobreza, você não vai ser... você vai receber o evangelho, genuíno evangelho, né? Pelas escrituras, e não vai acompanhar esse vento de falsas doutrinas que aí está instaurado aí fora. Infelizmente, né, eu estou vendo um evangelho que estava aqui no alto e está se degradando cada vez mais e mais. Mas Eduardo, então eu entendi que a sua questão ela foi doutrinária, ou seja, Doutrinário. bíblica. Você não estava, então, concordando com aqueles ensinamentos que estavam sendo apresentados como a doutrina da igreja. Então, isso ficou claro para mim. Mas eu estou aqui só futucando, tá? Eu queria era saber Não, não tem problema, pode perguntar. que eu acredito que esse vai ser um ponto que vai identificar muitas pessoas, talvez, com o seu testemunho. É a questão familiar. Como foi, então, que diante de tudo isso, diante desse entendimento que você desenvolveu, essa convicção que você, né, firmou no seu coração, como que você lidou com o fato da sua esposa e os seus filhos, o seu filho, né, não sei se tem outros, dizerem, pai, nós não estamos com você, nós não entendemos como você. Como que foi isso? Como que você lidou com isso? E como é que você lida com isso ainda hoje? É isso que eu queria saber, tá? Bom, se você achar que eu estou me intrometendo demais, não tem problema não. Você pode me colocar. Não. Para mim é um prazer responder, o pastor Sol, porque, como o senhor bem falou, pode ser algo para poder alertar outros irmãos que se encontram nessa mesma situação, nessa mesma dependência. O que acontece? Na verdade, a pergunta seria ao contrário que o senhor fez. Como é que a minha esposa e meu filho estão lidando com isso? Porque eu vou explicar o porquê. A minha esposa sempre me lembra isso. Ela falava assim comigo, assim, quando eu tomei a decisão da minha saída, primeira coisa que eu fui fazer foi comunicar a eles. Não foi ao ministério da igreja, né? Foi a minha família. A minha família é o meu ministério. E quando eu comuniquei a eles, ela falou assim, ela não acreditou. Ela não soube lidar com isso. Por que ela não soube lidar com isso? Porque eu tinha dito algo para ela, que era o seguinte: se eu não sair da Maranata, ninguém sai. Se eu não sair da Maranata, ninguém sai. Por quê? Por isso que ela não soube lidar com a situação, porque eu tinha mencionado isso, ela não acreditou. O meu filho, ele ficou assim, pai, você tá doido. Meu filho, pai, você tá doido. Eu disse, não, eu vou sair. Eu vou sair porque não dá mais, porque hoje eu tenho lido, tenho aprendido, não tinha feito teologia, tá? E lá, eu ainda digo mais, lá demoniza a teologia, porque a teologia, ela tem umas coisas que é bom agregar, né? Primeira coisa, conhecimento. Primeira coisa, conhecimento.
Segunda coisa, você começa a organizar, né, o seu entendimento. O seu entendimento. E o que acontece? Por eu já começar a fazer uns estudos sozinho, eu fui motivado isso pelo Senhor mesmo, né? Em sonho, para poder estar estudando cada vez mais. Eu já estava fazendo praticamente, antes da teologia, eu já estava fazendo um estudo sistemático. Depois, quando eu entrei para fazer o curso de teologia, eu queria saber o que seria sobre a questão da teologia sistemática. Eu falei assim, cara, eu já fazia isso sem antes tomar conhecimento do curso. E isso valorizou muito, me valorizou muito a questão de entendimento. E a minha família, ela não soube lidar com isso. Não fui eu. Eu só fui, quando eu comecei a buscar muito conhecimento, tem hora que, por exemplo, imagine uma panela cheia e você quer distribuir para você vai comer isso daí. Eu estou botando é para você comer. Eu estava com tanta coisa de informação, de conhecimento, que eu estava botando na mesa para minha esposa e para meu filho, eles não estavam recebendo aquilo. Eles não estavam recebendo o conhecimento que eu recebi. Tanto que, ultimamente agora, estava agora ainda há pouco, antes do senhor mandar o convite, eu estava reunido com um grupo de irmãos agora, e a gente estava falando sobre a questão de dons, né, o dom de línguas, ou variedade de línguas. E eu aprendi isso no curso de teologia, e expus isso para minha esposa e para meu filho. Eles ficaram branco comigo. Então quer dizer que aquilo que você falava era tudo na base da carne, né? Não havia uma coerência segundo a Bíblia. Não havia uma coerência segundo a Bíblia. E na verdade hoje, né, o meio pentecostal já tem tempo, já tem mais de 110 anos, tanto pela questão da Assembleia de Deus, que tem mais de 110 anos, tem 111, está indo para 112, ela bate firme em relação a isso, dom de variedade de línguas. E a pessoa tem que falar, né? Mas, segundo a Bíblia, é diferente, não é essa variedade de línguas. Não é. E quando eu passei isso para eles falaram assim, sério, pai? Eu falei, sério. Meu filho falou isso. Tanto que todas as coisas que eu aprendi, eu sempre procuro transmitir para eles, para os dois, né? Que eles ainda estão na Maranata. E devido a essas situações que surgiram, né? Ou até surgem, meu filho me pergunta muito, eu respondo para ele, juntamente com a minha esposa, para ela poder escutar, né? Para ela poder abrir a mente. O meu filho estava para sair, entende? Estava para sair agora da ICM. Ele conversando comigo e tal. Falei, filho, presta atenção, falar para você. Se você quiser sair, você tem todo o direito de sair. Todo o direito de sair. E o que acontece? Mas também, se você não quiser sair agora, amém, tranquilo. Mas Deus, ele vai te fazer você sair dali. Vai te fazer você sair dali. Então, eu estava conversando, gosto muito de conversar, gosto muito de expor, né? Eu aprendi a lidar com as coisas, tanto que eu fiquei muitas coisas em silêncio. A minha esposa, não. A minha esposa, ela não soube lidar. É diferente, a pergunta seria reversa, né? Se ela tivesse aqui comigo, como é que você lidou? Se perguntasse para a Adriana, né, que é uma senhora, uma gigante, de 1,53 m, perguntasse para ela, você soube lidar com isso? Como é que a senhora soube lidar? Ela ia falar assim, eu não sabia lidar com isso. E hoje, com a graça de Deus, né, a minha esposa, ela tá vendo que estou mais consciente, estou mais fortalecido,
Não é que eu sou bem visto, mas tem muito irmão que me procura hoje, né? Para buscar entendimento, interpretações, tanto bíblica quanto questão de dons e várias outras coisas. E minha esposa ela fica, meu Deus, e ainda? Ontem eu estava conversando com uma jovem que saiu da quadrangular e foi para a Assembleia de Deus. Ela conversando comigo, ela falou assim, Diácono Eduardo, eu vejo o senhor como um pastor, né? Eu vejo o senhor como um pastor. Eu falei, poxa, que bacana. O senhor tem todo amor, todo carinho para transmitir, ensinar, mas agora o senhor está cultuando em casa, abrindo aí os espaços, assim, olha, é melhor estar fazendo isso do que aceitar qualquer coisa que hoje é ensinada nos púlpitos aí, nos altares aí estranhos da vida aí, estão ensinando coisas aí, e o evangelho está sendo envergonhado, e ninguém fala nada. Não tem uma voz que se levanta para mostrar para assim, olha, o evangelho está sendo envergonhado. Entende? Então eu prefiro abrir em casa, tiro meu tempo para cultuar a Deus, louvar a Deus, ensinar, passar para minha esposa. Minhas portas estão abertas. Fica a critério dos irmãos aí. Eduardo, olha só, já estamos aqui com 1 hora e 3 minutos, mas uma questão ainda que eu queria Eita, só que você vamos me lá. respondesse antes da gente concluir aqui, só para fechar. Você tem conseguido manter o seu lar em harmonia, né? Se você achar que a pergunta é muito invasiva, não tem problema, não precisa Não. responder, até porque eu também não acho muito justo a sua esposa não estar aqui também para poder dar o posicionamento dela, né? Mas, assim, do seu ponto de vista, do modo como você enxerga, você tem conseguido manter o seu lar em harmonia, embora vocês não estejam, vamos dizer assim, congregando juntos, estão em harmonia. E, para encerrar, você gostaria de deixar aqui um recado, uma mensagem, então, para quem viveu o que você viveu ou está vivendo o que você está vivendo? Qual o recado que você deixaria aqui para a gente encerrar para os irmãos da Igreja Cristã Maranata e diante de toda essa experiência que você viveu na Maranata e agora fora dela? Vamos lá. Aos meus amados irmãos, né? Olha, eu vivo bem com a minha esposa. Eu vivo bem. Nesse inteirinho aí, que eu tive na Maranata, eu caí. Eu traí a minha esposa. Mas eu fui curado, meu casamento foi refeito, a aliança está mais forte e a harmonia dentro da minha casa. E o que acontece? Aos meus amados irmãos que ali se encontram, né, que não sabe como definir se estão para sair ou se não estão. Primeira coisa, Bíblia, Escritura. Segunda coisa, cortar esse negócio de consulta à palavra, que isso não vale nada. Não adianta. Porque eu falei para uma vez para um irmão, falei assim, olha, foi para um pastor, amigo meu, falei assim, olha, eu prefiro perder uma ovelha para que ela tenha vida do que eu ter essa ovelha e a ovelha está morta. Então, para aqueles que se encontram dentro da instituição, eu estou indeciso, não sei o que eu faço, né? Primeira coisa, Bíblia, Deus, né? Deus não falou comigo. É uma decisão que é sua. É uma decisão humana. É uma decisão humana. Se você sente essa necessidade de sair, saia. Mas sabendo que é uma coisa que eu escutei de um jovem que falou o seguinte para mim assim: existe vida fora da Maranata. Existe vida fora da Maranata. O que acontece? Algumas pessoas elas vão com o seguinte entendimento: eu vou sair
vou olhar para as outras igrejas. Se eu não gostar, eu volto para lá de novo. Eu recomendo sempre ir para uma igreja bíblica. Por que é uma igreja bíblica? Porque a igreja bíblica, ela te faz você a se confrontar. Entende? E se confrontar é o seguinte, é você estar de acordo com as escrituras, é você assumir sua identidade bíblica. E isso não é falado em púlpito, em canto nenhum. E eu sempre falo para os irmãos, assim, olha, vocês precisam assumir sua identidade bíblica. Porque se vocês não assumem, porque é muito fácil falar que é cristão, mas o que é de fato cristão, que é essa identidade bíblica, não querem assumir. Então, eu recomendo os irmãos, vão para a Escritura, vão para a Bíblia. Ah, meu irmão, mas eu estou querendo sair. Toma a decisão, dá o primeiro passo, saia. Viva com Cristo fora da instituição. É isso que o povo precisa fazer. Viver Cristo, respirar Cristo. Mas como? Né? Primeiro passo, saindo da instituição, aonde te põe regra. Uma regra essa que pode trazer um jugo em cima do teu pescoço, né? Trazendo dificuldade para você poder caminhar, te sufocar e ainda, se possível, até te mata. E vai para as Escrituras. Você vai se sentir mais leve com Cristo. Muito mais leve com Cristo. Esse é o meu recado para os irmãos que se encontram na Maranata. Ok, Eduardo. Agradeço essa sua disposição de participar, agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. Então, Eduardo, com certeza. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.